Olá, muito bom dia para você. Tá tudo bem por aí? Hoje é quinta-feira, daqui a pouco tem Jornal Anhanguera, primeira edição. Eu te encontro às 11h45 da manhã com tudo que está acontecendo de mais importante aqui no Tocantins. É claro que vai ter notícia e a gente aproveita a oportunidade para almoçarmos juntos. E olha, a gente vai trazer informações sobre a prisão de 2 policiais militares. Eles são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um jovem, o Felipe Coelho. Ele desapareceu em Paraíso no mês de agosto e até hoje não foi encontrado. A Justiça autorizou os mandados de prisão, inclusive a Corregedoria da Polícia Militar acompanhou essa operação que aconteceu hoje pela manhã e a gente vai trazer todos os detalhes desse caso. Nós também vamos falar sobre trânsito violento de norte a sul do Tocantins, viu? Teve acidente com morte em Cariri do Tocantins e teve também acidente com morte na região norte. Você vai acompanhar todos esses detalhes. E olha, se você está assistindo a gente, já fica ligadinho, porque tem uma situação envolvendo a BR-153 na altura de Paraíso, que está incomodando muita gente. Olha só. Bueiro entupido significa ruas alagadas e um perigo para a população. Perigoso mesmo. E nesse calorão todo, a gente pode ter uma das quintas-feiras mais quentes do ano e a gente vai trazer muita informação para você. Você sabe, por exemplo, como escolher o ar-condicionado da sua casa? Essa informação você acompanha daqui a pouco. Às 11h45 da manhã, eu te espero no Jornal Anhanguera, primeira edição. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Hospital Jorge Saad. Inovação, cuidado e diversas especialidades a seu dispor. 2 policiais militares são presos em uma operação da Polícia Civil. Eles são suspeitos de envolvimento no desaparecimento do jovem Felipe Coelho. Ele não é visto desde o mês de agosto. Tem registro de acidentes de norte a sul do estado. Na BR-153, em Cariri do Tocantins, houve uma batida envolvendo uma moto. Houve também 2 mortes em 2 acidentes em Araguaína. A bronca da comunidade vem da BR-153, na região de Paraíso do Tocantins. Bueiro entupido significa ruas alagadas e um perigo para a população. Um peão foi pisoteado por um boi durante um treinamento para um rodeio. E ainda, termina hoje a FECIT, a Feira de Ciência e Tecnologia. Último dia de evento e corredores lotados para aproveitar muito conhecimento. Vem comigo, o Jornal Anhanguera, a primeira edição, vai começar. Bom dia, Tocantins, 11h48 desta quinta-feira. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa edição do J1. Felipe Augusto Lovato da Rocha e Ismael Nascimento da Conceição são os 2 policiais militares que foram presos hoje de manhã em uma operação que investiga o sumiço de um jovem de 21 anos na cidade de Paraíso do Tocantins. Esse desaparecimento aconteceu no mês de agosto, há 4 meses. Inclusive, nós mostramos esse caso aqui no J1 e nos nossos outros telejornais. Eu vou conversar agora com a Aurora Fernandes, que chega com mais informações sobre essas 2 prisões. Aurora, bom dia para você. Oi, Roger, bom dia a todos. Essas prisões desses 2 policiais, elas foram determinadas pela Justiça e foram cumpridas agora pela manhã nas casas deles, tanto aqui em Palmas quanto em Paraíso do Tocantins. Além disso, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Os policiais militares aqui do Tocantins, Felipe Augusto Lovato Rocha e Ismael Nascimento da Conceição, são suspeitos e investigados do desaparecimento de Felipe Coelho Siqueira, de 21 anos. Ele sumiu no início de agosto desse ano, ele foi visto pela última vez entrando em um carro prata lá em Paraíso. Essa operação foi realizada em parceria com diversas delegacias da Polícia Civil. Participaram da operação a Diretoria de Repressão à Corrupção ao Crime Organizado, a DRACO, a 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado, a DEIC, de Paraíso, também com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais da Polícia Civil e também da 5ª Delegacia Regional. O desaparecimento do Felipe estava sendo investigado pela polícia desde que foi comunicado pela família na delegacia. A polícia realizou buscas e acabou não encontrando nem o Felipe, nem o corpo ou restos mortais e por isso começou a tratar como um crime. Inclusive, até o momento, o Felipe ainda não foi localizado.
As investigações apontaram que ele foi abordado por 2 homens por volta de 11 horas da manhã. Ele passou por uma espécie de revista e foi colocado dentro de um carro. Depois que a polícia começou a investigar mais a fundo, acabou descobrindo que esses 2 homens que fizeram essa abordagem eram 2 policiais. Um deles, inclusive, morava na casa em frente ao ponto onde o Felipe foi abordado inicialmente. E o carro onde ele foi colocado também pertencia a um dos policiais. De acordo com a investigação, depois que ele entrou no veículo com esses 2 policiais, ele foi levado para a zona rural de Paraíso e ficou por lá por meia hora. Depois o carro voltou para a cidade e às 2h30 da tarde, mais ou menos, o carro parou no mesmo local onde o Felipe foi abordado inicialmente por esses 2 policiais, só que só os 2 policiais desceram do carro. A investigação, de acordo com a Polícia Civil, apontou que essa iniciativa dos policiais aconteceu fora do horário de trabalho. Eles não estavam agindo a mando da Polícia Militar. Foi uma coisa que, de acordo com a investigação, eles fizeram por conta própria. Esses 2 policiais, eles são do último concurso da Polícia Militar. Então, o Felipe Augusto Lovato Rocha e o Ismael Nascimento da Conceição estão na Polícia Militar do Tocantins desde o ano passado, quando houve a formatura dos novos policiais militares. Ainda segundo a Polícia Civil, esses 2 homens também estariam envolvidos em outras práticas criminosas, como, por exemplo, eles chegavam, em alguns casos, a oferecer dinheiro para usuários de drogas comprarem drogas. Eles seguiam essas pessoas, viam onde eram as bocas de fumo, onde eles compravam essas drogas e realizavam buscas clandestinas nesses locais, apreendendo drogas e também dinheiro, que muitas vezes não eram apresentados na delegacia e eles também nem efetuavam a prisão dos traficantes. Ainda foram constatadas evidências, de acordo com a Polícia Civil, de que eles estariam envolvidos também em casos de tortura. Todas essas suspeitas vão ser, a partir de agora, devidamente apuradas e investigadas e, se forem confirmadas, eles vão responder no regular processo penal, de acordo com a Polícia Civil. Os 2 policiais foram presos em razão dos crimes homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Esse foi o motivo para que o judiciário determinasse a prisão dos 2. Eles foram ouvidos na delegacia e agora devem ser encaminhados para ação judicial nas unidades militares da Polícia Militar. Essas são as informações que a gente tem por enquanto, Roger. Obrigado, viu, Aurora? Chama, claro, que a atenção, além dessas suspeitas, o fato deles serem tão novos na corporação, né? A gente, inclusive, tem nota da Polícia Militar, a gente convidou o representante para dar entrevista, eles preferiram se manifestar através de nota. A Polícia Militar disse que acompanhou o cumprimento dos mandados da Polícia Civil e que os PMs vão ficar recolhidos numa unidade da Polícia Militar aqui na capital, à disposição para os procedimentos cabíveis. A PM disse ainda que havia aberto um inquérito para apurar o caso, que esse inquérito ainda está em curso. Já o advogado dos 2 policiais disse que só deve se manifestar nos próximos dias. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública reforçou que, ao tomar conhecimento do desaparecimento do Felipe Coelho, fez inúmeros esforços para tentar localizá-lo, utilizando recursos como drones, câmaras termais, mas que até agora não conseguiu encontrá-lo. Já já a gente, inclusive, conversa mais sobre esse caso. Vou te falar agora sobre 2 acidentes envolvendo motos e caminhões. Essas 2 ocorrências aconteceram em Araguaína e, infelizmente, houve mortos nos 2 casos. Márcio Novaes vai contar os detalhes ao vivo para a gente agora. Oi, Márcio, muito bom dia. Roger, um bom dia para você e a todos ligados no J1. Pois é, tristes notícias destes 2 acidentes ocorridos aqui em Araguaína. Um foi ontem à noite. Era por volta das 8 da noite, quando uma mulher de 38 anos terminou batendo na traseira de um caminhão que estava estacionado ali na Avenida Paraguai, no setor Araguaína-Chu. A polícia militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou a vítima caída. Aí equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros foram até o local para socorrer esta mulher de 38 anos. Chegaram ali a fazer os primeiros atendimentos, mas ela terminou não resistindo e morreu. Ela bateu na traseira do caminhão. Como era noite, Roger, a gente não sabe se a visibilidade deste local estava um pouco comprometida. O certo é que a mulher terminou perdendo a vida. O proprietário do caminhão, de forma voluntária, foi com os policiais até a delegacia, prestou todos os esclarecimentos e, depois de ter sido ouvido, ele foi liberado.
O outro acidente ocorreu no início da manhã de hoje. Um rapaz seguia para uma panificadora onde iria comprar pães e também terminou batendo em um caminhão que estava parado na via. Este acidente foi no setor Tocantins e o rapaz que estava na moto não teve tempo de ser socorrido, morreu ainda no local. A equipe do SAMU foi acionada, esteve lá, mas só constatou de que o rapaz não estava mais com vida. E o caso agora, Roger, vai ser investigado. Esses dois acidentes vão ser investigados para se saber as verdadeiras causas destas mortes, em que duas pessoas, um homem e uma mulher, perderam a vida nesses acidentes que ocorreram em menos de 24 horas aqui em Araguaína. Roger. Obrigado, Márcio, pelas suas informações. Olha, teve também acidente de trânsito no sul do estado, na BR-153, em Cariri do Tocantins. A Débora Ossiani tem as informações ao vivo e a gente conversa com ela agora. Oi, Débora, bom dia. Olá, Roger. Bom dia para você e para todos. Foi uma batida tipo lateral, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete. Esse acidente foi num trecho da BR-153, dentro do perímetro urbano de Cariri, aqui no sul do estado. As causas ainda serão investigadas, mas o que chama a atenção é que esse acidente ocorreu justamente no trecho onde a velocidade máxima permitida não é maior que 50 km por hora. A mais baixa em todo esse trecho sul da BR-153 e é um local monitorado aí pela presença de radares. Por causa dessa colisão que foi registrada no começo da manhã de hoje, a rodovia chegou a ser interditada nos dois sentidos. O trânsito teve que ser feito por um desvio até que os veículos envolvidos, a vítima, as equipes de socorro pudessem deixar ali o local, a pista ser desocupada e então liberada pela Polícia Rodoviária Federal. O motociclista, um idoso de 69 anos, ficou gravemente ferido após se envolver aí nesse acidente. Ele foi socorrido no local pela equipe de suporte médico da concessionária que administra o sistema rodoviário Anápolis Goiás, Aliança do Tocantins. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi. A gente não tem informações neste momento sobre o estado de saúde dele. A pista, nesse momento, já está completamente liberada. O trânsito flui normalmente no local. Roger. Obrigado, Débora, pelas suas informações. Olha, em Paraíso do Tocantins, comerciantes e motoristas estão reclamando de duas situações na BR-153, bem na entrada ali da cidade. Primeiro são os alagamentos da via. Quando chove, aí fica muito difícil. E aí tem também a falta de sinalização, que, segundo esses moradores, tem causado acidentes. Esse vídeo feito por um morador mostra alguns pontos de Paraíso quando chove forte. O problema maior é nas marginais leste e oeste, um dos locais mais movimentados da cidade, onde ficam o comércio e oficinas. A água da chuva não está sendo escoada como deveria. Aqui do meu lado direito está o setor serrano, a parte mais alta de Paraíso. E quando chove, a água desce por este canal aqui, que fica na margem da BR-153. Aí, a água vem até aqui, onde tem 3 bueiros pequenos que não suportam o volume de água. Além disso, tem a sujeira, os entulhos e muita terra, porque o canal está todo assoreado. Resultado, alagamento nas ruas e também na BR-153. O Osmar é gerente de um posto de combustíveis. Se sente muito prejudicado. Traz um transtorno para a gente, né? Que leva lixo, barro, lama e atrapalha muito, né, o trabalho nosso. A gente solicita, né, as autoridades competentes, né, para que possa resolver esse problema que tem aqui há um bom tempo já. A reclamação dos funcionários desse hotel também é grande. Causa um certo incômodo aí, até para os clientes às vezes reclamam muita água, assim, que se for um carro baixo, até apaga o carro. Essa água, ela transborda, ela atravessa a BR, atravessa a avenida de lá e alaga praticamente a parte do pátio todo ali do posto. Um fluxo bem grande de água mesmo. Aqui é caminho para o Célio,
Mas quando chove... Não dá para passar não, porque a água é braba. Aí de repente você quebra o carro no meio da estrada, dentro da... Mas o problema não é só alagamento, falta sinalização. Atravessar a BR-153 aqui em Paraíso, de carro, de moto ou mesmo a pé, é um grande risco. Há 15 dias, a Coraci perdeu o marido exatamente aqui neste ponto. Ele bateu com uma caminhonete e foi arrastado por mais de 100 metros. A falta de sinalização pode ter contribuído para isso, segundo ela. Se tivesse sinalização, ou uma lombada eletrônica, ou um quebra-mola, os carros passariam em menos velocidade e não acontecia. Porque não aconteceu só com meu esposo. Eu tenho várias pessoas conhecidas e até amigos que foi acidentado aqui, que hoje está em cama ainda porque não consegue andar, perna quebrada, braço quebrado. O trecho é mais perigoso ainda porque fica no trevo que dá acesso a Palmas. O trânsito é intenso, principalmente de veículos pesados. Olha, infelizmente a gente vai ficar devendo ainda uma resposta, viu? A gente questionou o DENIT, né, com todas essas reclamações. A gente ainda não teve um retorno, mas a gente vai continuar cobrando esse posicionamento para que você aí de casa saiba o que vai ser feito. Inclusive, essa reportagem, ela chegou, foi sugerida pelo QVT, o nosso aplicativo. Você já sabe como utilizá-lo? É só baixar no seu celular, ele fica disponível na sua loja operacional, onde você baixa os aplicativos, é de graça, e aí você tem um canal direto de comunicação aqui com a TV Anhanguera. Se você preferir, também tem o nosso WhatsApp, que é o 984511111, está aparecendo inclusive aí no seu vídeo. Você pode mandar sugestões de reportagens, talvez um assunto que você queira ver abordado em uma entrevista, manda uma foto, um vídeo para a gente. Claro, se for um problema, a gente vai bater na porta da autoridade e cobrar uma resposta para você. Combinado? Ó, daqui a pouquinho o J1 vai entrar de cabeça nesse calorão, viu? Nós vamos tentar entender por que os dias estão mais quentes. E você sabia que o calor afeta até a produtividade no trabalho? Até o celular pode sofrer com essas altas temperaturas. Bloco de calor para você em instantes, fica por aí. E já estamos de volta com o seu Jornal Anhanguera, agora 12h05. Olha, a gente vai falar nesse bloco só de calor, dessas altas temperaturas que estão aí batendo na nossa porta, incomodando, deixando aí o dia mais difícil, complicado de ser vivido. E eu quero ir lá para o norte do estado, porque nessas temperaturas que estão beirando aí os 40 graus, Araguaína teve um refresco hoje, teve chuva por lá, mas aí eu pergunto para você, Márcio, essa chuva deu para refrescar ou só intensificou o calor, hein? Roger, por agora, nesse momento, está aquele clima gostoso. Ontem à noite, as temperaturas aqui estavam elevadíssimas e hoje cedo, por volta das 7 horas, veio essa forma de dar uma amenizada nessas temperaturas. Uma chuva que durou até por volta das 8 horas da manhã. Foi uma chuva calma, mas uma chuva que ocorreu em todas as localidades do município aqui de Araguaína. E agora a gente pode observar que o tempo está assim, com nuvens um pouco fechadas, com uma cara de que parece que vai ficar nesse climazinho aí, com temperaturas a menos, até um pouco mais tarde. Quem gostou dessa chuva hoje cedo foi os araguainenses, né? Porque como estava muito quente, essa chuva veio para dar essa quebrada aí na temperatura. Vamos ouvir o que o pessoal achou dessa chuvinha que caiu hoje cedo aqui em Araguaína. Esfriou um pouco, né? Realmente estava muito quente. Espero que a chuva tenha chegado para ficar, com certeza. Por quê? Para esfriar o tempo, né? Para melhorar o clima, esfriar mais. Essa é a ideia. Todo mundo está querendo que essa chuva tenha vindo para ficar. Mas não é bem assim ainda. De acordo com os especialistas, nos próximos dias ainda vai ter dias de calor intenso aqui na região norte do estado. E que só depois é que deve essa chuva chegar para valer, Roger. Pois é, Márcio, aqui a situação está complicada, brava, como diria muita gente. Ó, uma meteorologista do INMET fez uma análise aqui para o J1 para a gente entender o que vai acontecer com as temperaturas no nosso estado, hoje e também nos próximos dias. Vamos acompanhar? Essas chuvas podem vir acompanhadas com trovoadas, rajadas de vento
inclusive até a possibilidade de queda de granizo, até porque está quente. Estamos ainda com a onda de calor. Essa onda de calor vai até sexta-feira e até lá as temperaturas vão estar aí em torno dos seus 39, principalmente na parte sul do estado. Em Palmas as temperaturas ficam em torno de 35 até 36, até domingo, e até lá chuvas associadas, principalmente à tarde e noite, instabilidades provocadas até por conta do calor e também do aumento da umidade. A umidade aí começa a ficar, principalmente na parte central do estado, em torno dos seus 35 a 40, seguindo para a região norte fica ainda em torno aí dos seus 40%, e na região parte sul do estado há uma tendência de um pouco maior, ficando em torno dos seus 45%, e com isso, além dessa questão do aumento da umidade e o calor, vão proporcionar instabilidade, formação daquelas nuvens mais pesadas, e teremos sim chuvas mais na parte da tarde e da noite. Onda de calor ainda está presente, vigorando, ela vai até sexta-feira, mas olha, o calor não vai passar muito não, vamos ter chuvas, mas ainda assim vai ficar aquela sensação de abafamento, umidade também em elevação, e com isso as chuvas esperadas aí, pelo menos ao longo desses últimos dias da semana e também no final de semana. Pois é, e saber que não somos só nós, humanos, que sofremos com esse calorão. Os celulares, que às vezes explodem por qualquer pequeno defeito, eles também podem sofrer com esse calorão. Então tem que tomar cuidado com o seu aparelho. Inclusive, eu soube que até as capinhas emborrachadas podem causar problema. E aí a Betânia foi trazer essa informação pra gente. Ô Betânia, minha capinha é meio emborrachada, eu já fiquei preocupado, viu? Boa tarde para você. Oi, Roger, boa tarde para você também, Roger, para todo mundo que acompanha a gente no J1. Inclusive, quando você falou, Roger, eu já segurei aqui no meu. Será que o meu também está esquentando por causa disso? Porque calor tá demais, né, Roger? A gente que faz externas todos os dias está sofrendo, viu, nesse calorão aí, com uma sensação térmica para lá de 40 graus. E a gente vai conversar para saber mais como cuidar desse celular nosso de todos os dias, conversando com o Robson, que é técnico em manutenção de celular, e ele vai dizer para a gente se essa temperatura aí também influencia no celular. Robson, tá calor, a gente está sentindo na pele isso, mas esse calor que vem da natureza, tudo, pode passar para o celular, aquece também o celular. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao J1. Olá, boa tarde, né? E sim, esse aquecimento está gravando muito a situação dos aparelhos, né? E principalmente dos celulares. Está aparecendo muito, até nesse caso aqui, né, como podemos ver, o aparelho chegou a descolar com alta temperatura, né? E a bateria dele inchou. Isso está acontecendo bastante, né? A gente está recebendo muitos aparelhos com esses mesmos sintomas. E me conta uma coisa, vem aqui e vocês fazem esse reparo, mas quando há esse superaquecimento, pode ocorrer do celular explodir por conta disso? Sim, pode sim. Não utilize, né, celular no carregador, porque isso causa um superaquecimento. Isso faz um celular chegar a explodir. Ela aquece muito a bateria, tá? Então a gente não recomenda fazer isso. Junto com essa temperatura absurda que está, pode influenciar mais ainda. Sim, a temperatura está muito alta, né? E um aparelho pode chegar a desligar por um superaquecimento. Agora, essa capinha que a gente utiliza, o Roger falou que quando a capinha é de borracha, isso também pode ajudar nesse aquecimento. É verdade também? Tem que ter esse cuidado, essa atenção? Sim, isso é verdade. As capinhas, elas acumulam muito calor, né? E isso faz o aparelho esquentar mais ainda. Então a gente não recomenda usar esse tipo de capinha. Essas capinhas siliconizadas, né? Silicone, não utilize, porque ela esquenta bastante e faz o aparelho esquentar mais ainda. E qual que é indicada? É indicada essas de silicone, as transparentes, aquelas transparentes do material bem melhor, que são mais aveludadas e macias. Essas elas não atraem muito calor. E como que a gente pode reparar esse calor? Por exemplo, pego no meu celular e eu estou sentindo ele mais quente. Em qual lugar, por exemplo, que eu tenho que observar se ele está mais quente, se pode ser a bateria? Tem como eu saber isso? Tem sim. Um aparelho celular, né? A bateria fica aqui atrás. Essa área vai afetar primeiro. Você vai sentir, né, um superaquecimento aqui. E quando você notar isso, tem que desligar o celular. Esperar ele esfriar para ligar novamente. E quando ele esquenta na tela, tem algum risco? Tem sim. Uma tela dessa pode chegar a queimar pelo superaquecimento.
Tá? Tanto uma tela como uma placa, uma bateria, está chegando muito para a gente a bateria estufada. E isso é por causa do calor. O calor em excesso faz isso com a bateria do aparelho. E é um risco maior porque a gente não consegue abrir, porque esse celular de hoje eles vêm tudo colado, né? Então, começou a perceber, já tem que levar para o técnico. Sim, isso mesmo. Se você percebeu algo desse tipo, leve, né, na assistência técnica especializada para fazer uma manutenção, né? Trocar a bateria, né? Fazer um reparo na placa dele, ver como é que está a situação de uma tela, porque tudo isso pode, né, vir agravar pelo excesso de calor. E o que mais que eu devo fazer para evitar esse superaquecimento? Você já falou para a gente que esquenta com a temperatura normal do dia. Além disso, não utilizar quando estiver carregando. E o que mais que pode fazer esse aquecimento no nosso celular, trazer esse aquecimento ao nosso celular? Não utilize o aparelho ou não deixe em lugares, né, expostos ao sol, dentro de um carro, né, de um veículo, a praia. Não é recomendado, né, muito tempo um celular na praia que pode esquentar muito. Não é recomendado deixar em carregadores. Utilize carregadores sempre originais, né, que tem uma proteção maior. Carregadores falsos não tem a qualidade. E eles podem esquentar mais ainda com esse calor e chegar a explodir. Um cuidado que a gente tem que ter com as crianças que teimam em utilizar o celular conectado ao carregador. Sim, é muito bom, é isso que você falou. Os pais têm que ficar muito de olho com as crianças utilizando um aparelho, porque um aparelho desse pode chegar a explodir, né? Fazer queimaduras na pele, então é recomendado sempre um adulto estar perto da criança que utiliza um aparelho celular. Você falou da questão desse tablet, né, que está voltando aqui essa questão da cola, né? Isso mesmo pode acontecer com o celular também? Pode sim, é feito tudo mesmo material, né? Isso aqui foi o calor muito excessivo. Isso aqui pode acontecer com o celular. Inclusive, a gente está pegando muitos casos desses. Celular com a tela descolada, tampa do fundo está descolada, baterias inchadas e tudo isso pelo calor excessivo. Então, a gente tem que observar muito, porque senão gera um prejuízo muito maior se não for reparar antes, né? Sim, isso mesmo. É bom sempre fazer aquela manutenção preventiva, né? Esquentou um pouquinho, dá uma olhada, ver se não tem jogos abertos, né? Aplicativo no segundo plano, faz aquela básicozinho, né? Fechar os aplicativos, deixar o celular um pouco, não utilizar muito o aparelho, a gente faz aquela preventiva, né? Há quem fale que até a luminosidade do celular pode influenciar também nesse aquecimento, é verdade? É verdade. Você mesmo pode pegar o aparelho e verificar que em alguns lugares você não consegue nem ver a tela do aparelho, porque esquenta muito. Quando você chega num ambiente mais frio, a qualidade da tela muda, da imagem dela muda. Tudo isso pelo calor. Para quem usa muito celular para jogar, então, nem se fala. Sim, hoje o pessoal está muito com jogos nos celulares, né? E esse pessoal tem que tomar um cuidado maior, porque os jogos eles fazem o aparelho esquentar e unindo com esse calor excessivo, pode chegar a danificar o aparelho. A tela, por exemplo, quando ela é exposta ao calor do sol, ela pode ficar apagada, escurecida, isso volta, o que se tem que fazer? Sim, pode ocorrer isso sim. Telefone que pega uma sobrecarga muito alta, eles chegam a apagar a tela. Ela fica toda preta e vai sumir totalmente a imagem. Quando ele esfriar, voltar à temperatura normal do aparelho, ela vai voltar tranquilo. Sabe? As imagens vão apresentar as cores normais, o toque vai voltar normal. Mas se tiver contato, né, com o calor, diretamente com o calor, ela vai parar e vai ficar totalmente escura a tela. Joia, Robson, te agradeço muito pela participação aqui, tirando esse tanto de dúvidas aqui, não só minhas dúvidas, mas com certeza do telespectador que está lá do outro lado. Muito obrigada. Por nada, até mais. Até mais. É isso, né, Roger? A gente tirou aqui um monte de dúvidas, né, com o Robson, e a gente fica só assim, né? O que eu vou fazer para esse celular não esquentar tanto? Porque o calor está demais, né, Roger? Vamos cuidar dos nossos celulares e da gente, principalmente. Com você. Com certeza, Betânia. Obrigado pelas informações. Você sabe que o calor ele mexe com o nosso organismo de uma forma bem impactante, né? Vai afetar a nossa mente. E aí, como é que a gente pode render no trabalho com todo esse excesso de calor, especialmente para quem trabalha exposto ao sol? Vamos conversar sobre isso agora. A Aurora Fernandes está chegando para trazer mais informação para essa conversa. Aurora, eu fico imaginando aquela pessoa, aquele vendedor ambulante que está nas ruas, nesse calorão, sem ar-condicionado. Meu Deus do céu!
Roger, puxado, sabe? A gente que anda muito, a gente vê vários trabalhadores, sabe quem eu fico assim com muita pena, porque deve sofrer muito com o calor, é quem trabalha com construção civil. Porque se por aqui já está muito quente, imagina pendurado lá no alto, assim, com aquele sol na cabeça o dia todo, é puxado. Então a gente tem que se preocupar com a saúde, porque senão você acaba não rendendo no trabalho e ficando doente. A gente vai falar sobre esse assunto com o Dr. Robson Santos, que é cardiologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, o calor, ele faz alguma coisa com a gente por dentro? Ele mexe com o nosso organismo? Mexe. O calor, todo o nosso sistema orgânico, ele tem que trabalhar um pouco mais apurado para poder ajudar a dissipar essa caloria, entendeu? Então é comum que a frequência cardíaca, por exemplo, aumente nessa temperatura alta. O sangue ele fica mais hemoconcentrado, né? E isso aí pode propiciar a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, né? Irritabilidade, insônia, a produtividade das pessoas a gente vê que diminui nesse período, entendeu? Então influencia bastante. Então quando a gente diz assim, ai, tô com tanto calor, parece que eu tô mole, parece que eu tô com o corpo mole, não é só a sensação, é porque realmente acaba causando isso na gente. Realmente, o calor pode produzir em alguns estágios até desmaio mesmo, da pessoa desmaiar, né? Tontura, um pouco de palpitação, aceleramento, a pressão pode subir um pouco, todos os sintomas por causa da temperatura. E aí, como que eu posso fazer, se eu sou uma pessoa que precisa trabalhar no calor, como que eu posso fazer para não ficar doente, mas me cuidar dentro do possível? A gente sempre fala da questão da hidratação, né? Acho que líquido é importante, a água, sem dúvida nenhuma, aí de 3 litros de água no mínimo, mas existem alimentos também que são ricos em líquido que pode colocar na sua dieta, né? Muitas frutas, verduras, hortaliças. Esse tempo de calor, evitar comida muito pesada, os carboidratos mais pesados, comida mais leve, até o vestiário também, né? Roupas claras, roupas brancas, são melhores para diminuir a sensação de calor. O senhor citou agora há pouco que o coração acaba tendo que trabalhar mais. Então, se é uma pessoa que ela já tem uma predisposição, ela já é cardiopata, como vocês falam, né? Ela tem que ter mais cuidado ainda, ficar mais atenta e se resguardar dentro do possível. Tem que hidratar, porque esse desequilíbrio hidroeletrolítico, que a gente chama, né? Que você perde muito sais. Peraí, vamos explicar. O que é desequilíbrio eletrolítico? O que é? Você perde sais minerais e você perde água, você perde líquido. Você perde pelo suor, você perde falando, né? Pela urina, pelas fezes, tudo são formas de você perder líquido. Com o calor, essa quantidade de líquido piora. E esses sais minerais são importantes para o funcionamento do organismo. Por isso que a hidratação não só de água, pode vir de sucos, de chá, entendeu? Favorece bastante para ajudar a ter esse equilíbrio. Agora, minha outra dúvida, talvez não seja da sua área, mas eu acho que você vai conseguir ajudar a gente, é que eu percebo que a gente está com muito, muito calor, aí quando você entra num lugar, o ar-condicionado muito gelado, aí quando você sai do lado de fora muito quente, ou a pessoa que vai pegar um carro, por exemplo, ela está do lado de fora, é muito quente, aí coloca o ar-condicionado no máximo. Isso faz mal para a saúde, essa mudança rápida de temperatura, do muito quente para o muito frio? Faz, porque imagine só, o corpo está ali trabalhando com a temperatura de 38, 39, 40 graus Celsius interno e você entra numa temperatura de 16 graus, faz muito mal. A gente vê, por exemplo, em academia que as pessoas estão se exercitando, às vezes em esteira, 30, 40 minutos correndo, suando e com ar-condicionado em cima, né? E o ar, você sabe que a umidade acaba tirando a umidade, né? Então piora ainda a desidratação. Então faz muito mal. O ideal é você abrir o carro, esperar ventilar um pouco, né? Funcionar o carro ali, deixar o ar dar uma normalizada e você entrar devagar. São cuidados que parecem bobagem, mas que a gente tem que ter, porque isso reflete na nossa saúde, né, doutor? Reflete. Meu consultório, a gente vê que o aumento de pessoas nesse período aí, pacientes hipertensos, reclamando de opressão no peito, de palpitação, aumenta muito nesse período do calor, justamente por essa questão. E o sangramento no nariz? Também sei que não é dessa área, mas me ajude. Sangramento no nariz, o calor pode causar isso, doutor? Pode, porque ele resseca, né? Tem até algumas dicas que você pode umidificar o nariz, né? Com água mesmo, lavar, ou de repente passar alguma pomada, alguns óleos, para não deixar ressecar tanto e esses vasinhos eles se rompem e produzem sangramento. E quando a gente falava no início sobre produtividade, até antes de entrar ao vivo a gente falou sobre isso, que a produtividade ela é afetada diretamente, porque se a pessoa, por exemplo, sangrou o nariz, não vai conseguir trabalhar.
desmaiou, não vai conseguir trabalhar. Então, é importante que esse ambiente de trabalho também esteja propício para garantir produtividade na empresa até. A gente vê que a própria irritabilidade, né, a própria insônia, porque isso é um ciclo vicioso, né? Você já vem de uma noite mal dormida devido à temperatura, você já vai para o trabalho estressado porque você não dormiu bem, né? Isso aí, a produtividade realmente a gente vê que diminui. Existem empresas que usam mecanismo, né? A cada 2 horas vai hidratar, vai ali, toma um suco e tal, para poder dar uma disfarçada nisso, né? Às vezes troca os horários de trabalho para poder amenizar um pouco. E essa entrevista é uma entrevista que a gente tem falado muito sobre hidratação. Acho que a palavra principal que o senhor tem dito é tomar muita água. E aí, a cor do xixi da gente vai indicar se eu estou tomando água suficiente ou não, e isso pode ser o meu único fator, o único critério para eu saber se estou tomando água suficiente ou não, doutor, ou tem outro também que pode me ajudar? Tem, a urina já é um critério que a gente acha que já passou do momento, né? Não tinha que chegar nessa fase. O próprio fato de você falar, estou com sede, que você já está num grau de desidratação. Você tem que tomar água antes de você ter sede, na verdade, né? A sede é um mecanismo dizendo, ó, já passou da hora. Então exatamente, você tem que se hidratar antes que você tenha sede. Porque a urina, quando ela vem ficar densa, quando ela vem ficar escura, hemoconcentrada, é porque você já está no estágio mais elevado de desidratação. E aí, qual que é a cor correta, então? Que cor que tem que estar meu xixi para eu saber, não, estou tomando água suficiente, está certo? A urina, quanto mais clara, melhor. Você vê a urina clara, sair bem e tal, e você fala, realmente eu estou num grau de hidratação bom. O organismo agradece. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Roger. Valeu, Aurora. Obrigado também pelas informações. Vamos para o intervalo comercial, agora 12h23, eu volto na sequência. A gente vai trazer informações para você sobre uma tentativa de assassinato que aconteceu no norte do estado. Um homem foi baleado com 4 tiros. E ainda, um peão foi pisoteado por um boi. Isso aconteceu durante um treinamento para um rodeio. As imagens são realmente impressionantes. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre esse caso. Fica por aí. Estamos de volta com mais Jornal Anhanguera, primeira edição, agora 12h25. Em Darcinópolis, um homem sofreu uma tentativa de homicídio. Ele foi atingido por 4 tiros. Eu converso com o Márcio Novaes, que vai trazer detalhes sobre essa história para a gente. A gente já tem informações sobre o autor ou os autores desse crime, Márcio? Roger, ainda não. A polícia está investigando essa tentativa de homicídio que ocorreu no município de Darcinópolis. Os policiais foram avisados pelos servidores da unidade de pronto atendimento lá do município, onde a vítima estava sendo atendida. Quando os policiais chegaram lá no local, o homem passava ali pelos primeiros socorros e ele foi alvejado com 4 disparos. Os tiros acertaram a perna, o pé esquerdo, o quadril e também o braço direito. Depois dele ter sido estabilizado, ele foi transferido para o hospital regional aqui de Araguaína. Só que antes ele teria falado para um primo de que os tiros partiram de um carro preto, de dentro de pessoas que estavam neste carro que efetuaram os disparos e que ele não conhece os autores e que também não sabe o motivo dessa tentativa de homicídio. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil e o homem permanece sob atendimentos médicos e ele diz que não conhece os autores ou o autor dessa tentativa de homicídio e que os tiros partiram de um carro preto contra ele. E agora é a polícia que fica encarregada em tentar chegar aos autores ou o autor dessa tentativa de homicídio no município de Darcinópolis, aqui na região norte do estado. Roger. Obrigado, Márcio, pelas suas informações. Olha só essa mensagem que está circulando nas redes sociais. A pessoa pergunta, tem alguma casa ou kitnet alugando pela região das Arnos e que aceita crianças? Porque a pessoa diz, eu não posso matar, né? Não posso doar os meus filhos. Os donos de casas estão meio doidos, né, de acordo com a pessoa aqui. A maioria não está aceitando crianças. E aí a pessoa faz um desabafo, né? Onde que o pai e a mãe vão colocar as crianças, né? E aí se alguém souber de uma casa grande que aceita crianças, ela está querendo alugar um imóvel. E aí, o que pode ser exigido na hora de você alugar uma casa? A gente vai, inclusive, tentar responder essa pergunta agora
com a Betânia Souza ao vivo. Esse tipo de proibição, Betânia, sobre criança, animais domésticos, está previsto legalmente? Já pensou, Roger, agora se começar a exigir isso, né? Ter criança ou não para alugar uma casa ou um apartamento ou uma kitnet, como é essa mensagem aí que foi lida agora há pouco por você, a gente vai entender direitinho se isso pode ou não pode, conversando com o Dr. Zenil Drummond, que é advogado, e ele vai poder falar melhor sobre esses contratos de aluguéis com a gente. Dr. Zenil, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Dr. Zenil, o senhor ouviu essa mensagem, né? Eu li aqui antes para o senhor, essa exigência no contrato de aluguel que o casal, a pessoa não pode ter filhos, crianças, isso pode vir num contrato de aluguel? Veja, embora a lei do inquilinato ela seja omissa quanto a essas restrições, os contratos entre pessoas, contratos de locação, eles não podem infringir as leis especiais, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Restringir crianças em um contrato de aluguel é um atentado à dignidade da criança, chega a ser um ato discriminatório. Então é uma cláusula bastante abusiva e precisa ser coibida, não pode. Para quem está na tentativa de alugar uma casa e vê um impedimento como esse, o que ele deve fazer? Bom, como eu disse, isso é um ato discriminatório, é um atentado contra a dignidade da pessoa humana. E a Constituição Federal, no seu artigo 5º, que traz as garantias para o cidadão, ela diz que todos somos iguais perante a lei. Então, por se tratar de um ato discriminatório, é inclusive indenizável. O proprietário do imóvel ele não pode restringir a locação por o casal ter filhos ou não. Muitas vezes é falta de informação quando se faz uma regra como essa. Exatamente, as pessoas, elas, ao invés de procurar uma orientação profissional, elas acabam baixando o contrato na internet e vê uma ou outra restrição e tentam aplicar. E eu digo categoricamente, por se tratar de atentado à dignidade da criança, essa regra ela não pode, ela é abusiva. Agora, outra coisa, em relação a pets, hoje além de crianças, os casais, as pessoas também, né, que moram sozinhas, acabam tendo um pet, um cachorrinho, um gatinho. Como é que fica essa situação? Pode vir uma exigência como essa de não ter nenhum pet? Veja, aí a gente tem duas possibilidades. O proprietário de um imóvel, ele pode colocar uma cláusula de não aceitar pet. Aí cabe ou não ao locatário aceitar ou não essa condição, por se tratar de um imóvel dele. Já no âmbito condominial, essa regra ela precisa ser passada em uma assembleia. As pessoas elas precisam ter discernimento e concordância com aquela regra. Agora, quando a gente traz de um modo geral um contrato de aluguel, quais são as regras que são permitidas, por exemplo, doutor? Veja, em um contrato de pessoas, as regras estabelecidas lá naquele contrato. É livre. No entanto, essas regras elas não podem infringir as leis especiais. Eu não posso criar uma cláusula, por exemplo, que impeça um idoso, por exemplo, locar uma casa, porque é um atentado também à pessoa do idoso que está garantido seus direitos lá no Estatuto do Idoso. Sempre quando houver alguma cláusula ali que é abusiva, a pessoa deve buscar perante a justiça mesmo ali para ser indenizada ou ser reparada. Exatamente. Procure um advogado de sua confiança para assim poder salvaguardar os seus direitos. Em relação ao contrato de aluguel, quando a gente fala de, saindo agora desse âmbito de pode ou não pode ter dentro da casa, do apartamento ou da kitnet, quando se fala de pedir aluguéis, aquele famoso cheque calção, pagamento calção, isso ainda é permitido? Sim, os contratos de aluguel eles podem ser com garantia ou sem garantia. A garantia pode ser uma calção, pode ser um fiador e também tem aqueles casos de contrato sem garantia. Lembrando que caso haja inadimplência no decorrer do contrato e um contrato com garantia, para que o proprietário do imóvel obtenha posse em uma ação de despejo, por exemplo, ele tem que depositar em juízo aquele calção para obter aí uma liminar judicial. Já nos contratos sem garantia, é permitido que o juízo defira uma liminar para
desocupação de 15 dias, caso não haja essa garantia, nem de fiador e nem de calção. Esse é um só fiador ou pode exigir mais de um fiador? Normalmente é um, mas como eu disse, é livre essa pactuação, pode ter 2, pode ter 3, de acordo com a conveniência do contrato. O fiador tem que ter um imóvel no nome dele? Não, o fiador é aquele garantidor do crédito, ou seja, se o devedor principal, que é o locador, não pagar aquele contrato, aí a responsabilidade ela é solidária e aí passa sim a figura do fiador a responder também pelo não pagamento daquele contrato. A gente está falando de locador, locatário, imobiliárias têm que ficar bem atentas a essa legislação para não incorrer em erros, né? Exatamente. E na hora que vai firmar esse contrato, doutor Zenil, é bom fazer na presença de um advogado, sempre ter pessoas testemunhas também, buscar ser um documento mesmo dentro da regra, do que a legislação permite ou não, para evitar algum tipo de exagero como esse que a gente acabou de mencionar aqui? Todo e qualquer contrato, para ele constituir-se em um título executivo extrajudicial, ele necessita da assinatura de testemunhas. Então isso é regra estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil. Quanto a buscar um advogado, é o que eu oriento a todos os cidadãos, a todas as pessoas. Se é uma coisa que foge da sua alçada, do seu conhecimento, procure um profissional qualificado. Ele vai te ajudar e vai fazer aí com que você não entre em uma fria. Agora a gente viu o desespero dessa pessoa que mandou a mensagem, né? Falando o que eu faço? Eu mato, eu dou meus filhos. E aí como é que fica o proprietário numa questão como essa? Ele é obrigado a alugar para pessoas com filhos, independentemente se ele gosta, se ele quer ou não quer, quando ele se dispõe a alugar um imóvel? Bom, quando eu recebi essa mensagem pela produtora da Anhanguera, eu fiquei realmente estarrecido, espantado com a capacidade de um locador de impor uma cláusula como essa. Mas veja, a pessoa firmando o contrato de aluguel e colocando as suas crianças dentro deste imóvel, essa cláusula ela é discutível, ela é anulável, porque ela é absurda. Entendeu? Não pode. Então, assim, a pessoa, se o proprietário, depois que a pessoa estiver dentro do imóvel, questionar sobre o não cumprimento dessa cláusula de não ter crianças, por exemplo, dentro do imóvel, é possível, inclusive, o locatário obter uma indenização. Ok, doutor Zenil, muito obrigada pelas informações aqui com a gente no J1. Eu que agradeço a oportunidade sempre. Um abraço a todos os telespectadores. Ok, doutor Zenil, obrigada. É sempre bom, né, Rogério, a gente ouvir os especialistas que tiram as dúvidas dos nossos telespectadores. É com você. Obrigado, Betânia. Obrigado ao doutor Zenil também pelas informações. Nós vamos ver agora imagens do momento em que um boi pisoteia um peão que estava treinando para um rodeio. O assunto é destaque aqui no G1 Tocantins. As imagens realmente são impressionantes. Inclusive, elas foram filmadas, né? Esse vídeo foi publicado nas redes sociais. E aí o peão, ele cai. Você vai ver agora nas imagens aí. Ele cai do boi onde ele estava fazendo o treinamento. E aí acaba que o animal pisa em cima dele. O que aconteceu? Uma amiga do homem, identificada como Artson, contou ao G1 que ele é peão de rodeio, estava treinando para um evento que vai ser realizado no fim do mês. Aí ele foi ferido no olho, ele precisou ser levado para o hospital, ele está internado. Agora, olha que perigo, né? Porque eu não tenho noção de quantos quilos ele sofreu, né? O impacto, quantos quilos causou esse impacto, né? Porque quantos quilos tem um boi, hein? Agora eu fiquei me perguntando isso. Não vou trazer essa informação para você. São muitos, posso te garantir. Agora, e a força do impacto também é realmente impressionante. Felizmente, ele só teve esse ferimento no olho, mas passa bem. Ainda bem, né? Ó, agora 11 horas não, meio-dia e 37 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal Anhanguera. A gente vai trazer mais informações sobre a prisão dos PMs que são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um jovem em Paraíso do Tocantins. Felipe Coelho não é visto desde agosto deste ano. A gente volta já já. Gente, agora há pouco a gente estava mostrando a imagem, né, do peão que foi pisoteado
por um touro enquanto estava fazendo ali um treinamento para um rodeio, eu fiquei me questionando, né, quanto pesava um touro. Já tive essa resposta já, né? Um veterinário que está assistindo a gente agora, ele disse que o touro pode pesar numa média aí de 1.000 quilos, né? Ou seja, 1 tonelada. Só que, como teve esse impacto e teve a velocidade, ele disse que nem se arrisca a dizer, por exemplo, quantos quilos tem peso desse impacto, porque a gente viu que realmente foi uma pancada muito forte, mas felizmente, né, esse peão que estava treinando aí para o rodeio, peão lá de Paraíso, ele teve um ferimento apenas no olho, mas chegou a ser internado para tratar e ver se está tudo bem, né? Resposta rápida aí da nossa audiência afiada. Obrigado aí pela participação, viu? Agora, olha só esse perigo, uma região muito movimentada e próxima a um shopping aqui da capital. Lucas Lobo vai mostrar pra gente um bueiro que está aberto, inclusive que já causou acidente. Oi, Lucas. Olá, Roger, boa tarde para você e a todos. Uma situação que chama a atenção de quem mora aqui na 101 Sul, na rua NSA. Esse bueiro aqui, ó, que parece inofensivo, mas que já causou problemas aqui na região. As pessoas estão contando que estão com medo de passar aqui por perto, porque um carro recentemente ficou preso aqui, tem até marcas ali no canto, olha só, da tentativa de tirar esse carro do bueiro. As pessoas reclamam que por aqui passa muita moto, muito carro, muitas pessoas andando na lateral da pista. Só que o problema é que esse bueiro está aberto há algum tempo. E olha só, lá no canto dá para ver que tem concreto, que deveria ser a proteção desse bueiro, mas que já caiu. E também dá para ver por aqui que tem muito lixo, muita madeira, muito cano, muito papel, que é jogado na beira da pista, que vem quando chove ou quando as pessoas acabam puxando para cá e jogam nesse bueiro. Ou seja, quando vier o período de chuva, pode entupir lá a passagem lá do bueiro lá embaixo, pode tampar essa visibilidade aqui. Ou seja, quem vier andando por aqui pode acabar caindo no buraco e se machucando ainda mais. Então, assim, as pessoas pedem esse cuidado e atenção da prefeitura e pedem respostas urgentes, porque um acidente mais grave pode acontecer a qualquer momento aqui na 101 Sul, na rua NSA, próximo a esse shopping aqui da capital, um supermercado bastante movimentado da região. Roger, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Lucas, pelas suas informações. Olha, em nota, a Prefeitura da capital disse que uma equipe da Secretaria de Infraestrutura vai no local avaliar a situação e fazer a limpeza dessa boca de lobo. A solicitação, inclusive, desse tipo de serviço pode ser feita pelo telefone, o 3212-7404, de 1h da tarde às 7h da noite. Para você ter acesso a esse serviço, você vai precisar informar o endereço completo do lote, né, o estado da tampa e se há entupimento visível. Já o Palma Shopping disse que notificou a Prefeitura para buscar uma solução e que, inclusive, voltou a notificar a Prefeitura juntamente ao estacionamento, que é de responsabilidade de uma empresa privada. Isso depois que uma funcionária sofreu um acidente nesse bueiro e aí estão esperando que o problema seja resolvido aí o mais rápido possível. Vou falar agora sobre uma mudança nos atendimentos online da Receita Federal. Alguns serviços vão ser migrados para o site do governo federal para proteger, inclusive, melhor as informações. A Aurora Fernandes já está de volta para explicar para a gente o que vai mudar. Oi, Aurora. Oi, Roger. A gente vai falar sobre esse assunto com o Ricardo Magalhães, que é delegado da Receita Federal aqui no Tocantins, para explicar para a gente direitinho quais vão ser as mudanças. Primeiro, boa tarde. Olá, boa tarde. A gente está, inclusive, com aqui atrás o site aberto, que é o ECAC, que é onde hoje as pessoas conseguem e vinham acessando o serviço da Receita Federal, né? Exatamente. O ECAC, na verdade, funciona como se fosse uma caixa postal sua com todos os serviços da Receita Federal, onde você tem acesso aos serviços e a informações relevantes, por exemplo, do imposto de renda. Hoje, quando a pessoa acessa o ECAC, ela já vai ver alguma coisa diferente? Já. A forma de acessar a sua caixa postal da Receita Federal são por duas formas diferentes. A primeira, através de um código de acesso e senha, e a segunda, através da conta GovBR. Se você acessar esta caixa postal usando a senha, você vai encontrar uma novidade, que é a ausência de alguns serviços que antes havia e hoje não há mais. Beleza. Então, a gente está vendo ali que é a forma que a pessoa acessava ali. Código de acesso, que a pessoa colocava o CPF, o código de acesso e a senha. Se ela entrar hoje, ela já vai ver que está faltando alguns serviços por lá. Mas, se eu clicar aqui do lado e entrar pelo acesso GovBR, eu vou até clicar aqui para o pessoal ver o que acontece. Ó, se clicar, abre essa outra tela aqui.
que eu vou conseguir encontrar lá no gov.br relacionado à Receita Federal? Você vai encontrar todos os serviços disponíveis da Receita Federal hoje ali. Então, essa mudança ocorre porque alguns serviços estavam requerendo assinatura digital. E, pelo código de acesso, não há muita confiabilidade. E, por isso, o acesso pelo Gov, sim, tem uma confiabilidade, porque há um reconhecimento facial e você prova que você é você. Com isto, você consegue fazer a assinatura digital de alguns serviços relacionados à Receita Federal. E você me explicava que quando a pessoa abrir essa página, tem diversas formas de fazer o login com segurança. Exatamente. Então, ele pode escolher o certificado digital ou através do login com o seu banco, ou, inclusive, usando um QR Code. Então, com isto, ele vai poder agora fazer a assinatura digital, que antes ele tinha que se deslocar de casa, ir até um cartório, fazer o reconhecimento de uma firma, para depois fazer a solicitação do serviço. Doutor, pelo que eu estou entendendo, então, agora, tudo que tinha disponível no ECAC migrou para o gov.br. O ECAC vai deixar de existir? Não, apenas o acesso do ECAC é que será via gov.br. Ele não vai deixar de existir. Entendi. Então, eu vou usar aquela mesma senha que eu já uso no Gov para outros serviços do governo federal. Se eu já tenho a senha, eu posso continuar usando a mesma. Exatamente. Em relação a isso, não muda. Se você já tem o acesso pelo Gov para acessar outros serviços, é a mesma senha, só que agora para ter os serviços específicos da Receita Federal. Quando chegar a época de fazer a declaração de imposto de renda lá no ano que vem, por exemplo, a gente já vai ter essa mudança totalmente instalada. E aí, então, eu vou entrar com a senha do Gov, não vou mais usar aquela do ECAC que eu tinha para fazer no ano que vem a declaração da Receita. É muito importante essa sua observação, porque essa migração dos serviços que não serão mais utilizados através do código e o acesso por senha serão migrados para o Gov até janeiro de 2024. Essa é a primeira etapa, ainda faltam mais 2 etapas. Então, para a declaração do imposto de renda do ano que vem, somente através da conta Gov.br. E, para finalizar, não tenho a senha gov.br, não consegui fazer a senha, não tive acesso, não sei mexer com isso, faz como? Nesse caso, a pessoa que não tem acesso à conta Gov.br e precisa de um serviço que é implementado somente por ela, ela pode fazer uma procuração dando poderes para um terceiro que tem acesso ao Gov.br poder entrar na conta dela da Receita Federal e solicitar o serviço que ela deseja. Que você me explicava que é o que já é feito hoje, pelo menos deveria ser feito em relação à declaração de imposto de renda. Exatamente. Então, essas são as mudanças por enquanto. Com certeza, Roger, a gente ainda vai falar sobre esse assunto outras vezes para deixar bem claro, nenhuma dúvida, mas a ideia é que as pessoas já façam logo essa senha do gov.br para não ter problema, por exemplo, no ano que vem, para fazer a declaração de imposto de renda. A maior parte das pessoas tem a senha e não vai ser tão difícil acessar, não. Inclusive, é muito mais fácil fazer a declaração do imposto de renda com a conta.gov, viu, Aurora? Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Olha, no próximo bloco vamos mostrar para você de casa mais projetos que estão expostos na FECIT. Hoje, inclusive, é o último dia da Feira de Ciência e Tecnologia. Fica por aí. Estamos de volta com mais Jornal Anhanguera, primeira edição. A gente segue falando sobre a prisão de 2 policiais militares. As prisões aconteceram hoje cedo e eles são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um jovem em Paraíso do Tocantins. Esse desaparecimento aconteceu em agosto deste ano e a família agora quer saber o que aconteceu com o Felipe Coelho depois que ele foi levado. A angústia de Dona Eva já dura mais de 3 meses. Ela não sabe se o neto Felipe Coelho Cirqueira, de 21 anos, está vivo. Ele desapareceu em Paraíso do Tocantins. 2 PMs foram presos hoje, suspeitos do desaparecimento do jovem. Para eles não vai ser bom, né? Que a gente não deseja coisa assim para os outros. Mas pelo menos devam pagar o que eles fizeram com meu neto. E o que eu sinto mais, está me martelando mais, me emocionando, é como que eu vou encontrar meu neto. Não sei se eu vou encontrar com vida, não sei se é só um cadáver. É o que mais está me maltratando, o que mais está me doendo. 1º de agosto de 2023. Felipe caminhava aqui pela Avenida Campinas, no Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins. De repente, foi abordado por 2 homens que estavam num carro. O jovem foi colocado dentro do veículo que tomou rumo ignorado.
Câmeras de vigilância das residências flagraram o momento que Felipe foi abordado e colocado dentro do carro. A partir desse dia, começou o sofrimento da família. O Ministério Público e a Polícia Civil entraram no caso. Foram 3 meses de investigação e hoje os agentes deram início à Operação Missing e cumpriram mandados de busca e apreensão e prisões preventivas contra os 2 militares. Eles são suspeitos do desaparecimento de Felipe. Os mandados foram cumpridos nas casas dos 2 policiais militares em Paraíso do Tocantins, em Palmas. Eles estão presos no quartel do Comando Geral. Olha, em nota, a Polícia Militar disse que acompanhou o cumprimento dos mandados da Polícia Civil hoje pela manhã e que os PMs vão ficar recolhidos em uma unidade da Polícia Militar aqui na capital à disposição para os procedimentos cabíveis. A PM disse também que já havia aberto um inquérito para apurar esse caso que ainda está em curso. Já o advogado dos 2 policiais que foram presos, esse advogado disse que só deve se manifestar nos próximos dias. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública reforçou que, ao tomar conhecimento do desaparecimento do Felipe, fez inúmeros esforços para tentar localizá-lo, utilizando recursos como drones, com câmeras termais, só que até agora não conseguiu encontrá-lo. Hora de ver o que é destaque no JH. Olá, boa tarde, obrigado pela companhia. Logo mais no JH, os impactos do clima, que parece cada vez mais agressivo na vida de todos nós. Dá uma olhada aí no que aconteceu com o Centro Esportivo de Giruá, cidade do interior do Rio Grande do Sul. Cobertura desabou durante um temporal e uma jovem infelizmente morreu. Dezenas de pessoas ficaram feridas também. Situação assustadora também em algumas regiões de Minas Gerais. Muita destruição provocada por ventos fortes, chuvarada. Um trabalhador morreu na cidade de Cássia, atingido por uma estrutura metálica que caiu de um barracão. Em São Paulo, flagrantes impressionantes. Uma árvore enorme desabando em cima de carro. Explosões na rede elétrica. E a ventania sai varrendo tudo de um evento em Paulínia, na região de Campinas. Você vai ver uma reportagem bem interessante, mostrando como é que o calorão afeta o corpo da gente. Tem muitas pessoas procurando atendimento médico. Os alertas de desmatamento no Cerrado aumentaram quase 40% este ano. Nossas equipes acompanharam operações do IBAMA em Goiás, derrubada ilegal de árvores, de vegetação, para o aumento de áreas de criação de gado e também lavouras. E um estudo feito em 8 estados revela que uma pessoa negra foi morta em ações policiais a cada 4 horas no ano passado. Todos os detalhes no JH, não perca, muito obrigado, um abraço e até já. Hoje é o último dia da FECIT, essa feira que mostrou aí talentos na ciência, na tecnologia. É aqui na capital e a gente foi conferir mais os projetos que estão expostos por lá. Música no meio da Feira de Ciências? Embora chame a atenção, dessa vez a estrela não é a guitarra, mas a energia que a faz funcionar. É a energia gerada por essa bicicleta que liga a caixa de som. O Pedro, aluno da escola Eurídice Ferreira de Melo, amou a brincadeira. Eu fui pego de surpresa, vim passando aqui, aí o moço aqui nos pegou assim, rapaz, você saber que você pode tocar transformando energia? Aí eu fiquei meio, rapaz, o que é isso? Será? Então, muito feliz por isso e... Cansa um pouco, né, Pedro? Até demais. O projeto foi desenvolvido por alunos e professores do IFTO, em Palmas, e foi selecionado para a Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia desse ano. A ideia é muito boa e é por isso que o objetivo é não deixá-la restrita à feira. Eles querem ampliar o projeto para outros lugares também, de repente uma escola, quem sabe uma praça, gerando energia renovável e sustentável de verdade, utilizando apenas materiais recicláveis. O professor de física explica que há muita ciência por trás dessa experiência divertida. Um aluno que fica sem carga de celular na escola e quiser carregar, ele vem, dá umas pedaladas, transforma a energia mecânica em energia elétrica e aí literalmente uma energia 100% limpa. Ainda aprende um pouco de física. Aprendi um bocado de física e colabora com a natureza, né? Ciências e tecnologia, unidas para gerar conhecimento.
Essa universidade particular de Palmas juntou brinquedos feitos com material reciclado e animais do cerrado. São materiais que diariamente nós jogamos fora e eles poderiam ter outras finalidades, como alguns brinquedos. Esse é um brinquedo didático, a gente chama ele de vai e vem. Aqui nós usamos também a cartela de ovo, rolinho de papel higiênico, palhinha de milho para poder fazer a peteca e outras diversidades. Nós trouxemos os animais taxidermizados, né, que nós também fazemos exposições em outras feiras. Lá no projeto nós fazemos algumas trilhas com eles para fazer a identificação com as crianças, né? Trazer um pouco do conhecimento dos animais do cerrado. Os experimentos podem vir de qualquer parte, inclusive da comida. Essa é a base do projeto das alunas do CEMEI Irmã Maria Custódia. A moqueca de caju é feita com caju, tomate, sal, alho, cebola, selo verde, pimentão e azeite e aí depois a gente mistura na panela, aí a gente espera um pouquinho, aí a gente come depois. Para o público infantil, as novidades eram o que chamava mais atenção. No estande do Sebrae, fila para usar os óculos de realidade virtual, o favorito da garotada. Os óculos ali, aquele negocinho ali que eu não sei muito o nome, mas eu gostei daqui. E por que você gostou? Porque tem muita coisa, muito negócio de tecnologia também, várias coisas. Nesse outro ponto da feira, o equipamento de uma faculdade particular mostrava partes do corpo humano. Essa é a ideia, né, da gente unir tecnologia com educação. É que a gente pode transformar o aprendizado em alguma coisa mais divertida, mais dinâmica, né? E o que para os alunos de medicina e odontologia vira sala de aula, para as crianças, embora muito curioso, ainda é difícil de entender. Me fala, o que você viu quando você colocou o óculos? O que você viu? Uma coisa roxa. Eu tava vendo um homem quase em cima de mim, eu tava querendo só se afastar dele. E o que você achou dessa experiência, Júlio? Assustadora. Muito legal, né? Obrigado pela sua companhia. Quero te lembrar que lá no G1 Tocantins tem mais notícias para você. Amanhã eu tô de volta às 11h45 da manhã. Beijo, tchau. Boa quinta-feira. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Hospital Jorge Saad. Inovação, cuidado e diversas especialidades a seu dispor.